Presidente Holland, colegas e amigos da comunidade da Universidade Brigham Young, sinto-me humilde pelo convite para falar a vocês esta manhã. E oro enquanto fazemos uma pausa por estes poucos minutos para que o Senhor abençoe nossas mentes e espíritos, como Ele abençoou tantas vezes antes em devocionais neste grande campus. Enquanto falo hoje, considero que tenho duas credenciais principais. A primeira é meu testemunho das origens divinas do Livro de Mórmon. A segunda, meu desejo implacável de saber mais sobre este livro extraordinário e maravilhoso. Ao longo dos últimos 20 anos, tenho feito do Livro de Mórmon uma questão de estudo contínuo, e ele me recompensou muito além de tudo o que merecia e muito além de tudo o que eu poderia imaginar. Sempre foi assim com o Senhor. Você nunca pode antecipar completamente seus caminhos ou realmente merecer todas as suas bênçãos. Meu desejo esta manhã é apresentar algumas ideias sobre a pesquisa atual do Livro de Mórmon e espero e oro para que vocês as achem interessantes e esclarecedoras. Ouvimos falar muito sobre o Livro de Mórmon nos últimos anos. Uma pessoa precisaria ser surda e cega para não ter notado que o presidente Benson o tornou um tema principal de extrema importância. O significado do Livro de Mórmon para nós, como um povo, tanto individual como coletivamente, dificilmente pode ser exagerado. Tirem o Livro de Mórmon e as revelações, Joseph Smith disse. E onde está a nossa religião? Não temos nenhuma. Este livro nos deu mais do que apenas um nome. Muito mais nos serve como um tutor espiritual, ensinando-nos a ouvir e conhecer a voz de nosso Mestre e a reconhecer o testemunho do Espírito Santo. Ele nos serve como fonte de sabedoria, explicando, como nenhuma outra fonte, o plano de salvação e nossa condição humana atual. Ele permanece como um sinal da restauração nesses últimos dias e como uma testemunha de Jesus Cristo, sinalizando a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver que Deus está trabalhando aqui neste mundo. É uma chave para os nossos convênios. Por exemplo, poucos de nós pensamos no fato de que as palavras da oração batismal e das orações sacramentais que usamos todas as semanas foram reveladas pela primeira vez nessa dispensação através da tradução de Terceiro F11 e Moroni 4 e 5. O livro também é nosso guia de como devemos viver e contém uma declaração completa sobre como seremos julgados. O Livro de Mórmon é muitas coisas. É um livro maravilhoso com usos e aplicações intermináveis. É o principal veículo através do qual Deus escolheu comunicar seu Evangelho do Convênio em nossos dias a todas as pessoas. Os ricos, os pobres, os idosos, os jovens, os negros, os brancos, casados ou solteiros. Há poucas coisas nesta vida mais importantes para fazermos do que conhecer, amar e seguir o Livro de Mórmon. Por ser tão completo e rico, muitas de suas dimensões permanecem seladas a todos os que não fazem de seu estudo uma questão de busca vitalícia. Não importa quem você seja, um recém-converso ou um estudioso sério, um santo ou um pecador que não se arrepende, o Livro de Mórmon fala ao seu nível. Ele começa onde você está e aborda suas necessidades e seus interesses. Mesmo com tudo o que já foi aprendido, estamos só no começo. Há muitas lições de todos os tipos que ainda não aprendemos de suas páginas. Há muito tempo o Senhor quer que seus santos façam mais com o Livro de Mórmon. Já em 1832, ele repreendeu os membros da igreja em Kirtland, Ohio, por negligenciar o Livro de Mórmon, dizendo que os filhos de Sião, sim, todos permanecerão sob condenação, até que se arrependam e se lembrem do novo convênio, sim, o Livro de Mórmon. Ainda em 1984, o presidente Benson reemitiu essa mesma severa demonstração.
Na conferência de outubro daquele ano, ele disse: enquanto participei da dedicação no templo da cidade do México, recebi a impressão distinta de que Deus não está satisfeito com nossa negligência com o livro de Mórmon. Ele deixou muito claro que ainda estamos definhando sobre a mesma condenação de 150 anos atrás. Apesar de tudo o que fizemos no passado, ainda temos quilômetros a percorrer para entender e obedecer ao que nos foi dado. Deixe-me dar alguns exemplos de estudos recentes que ilustram o que quero dizer sobre como nossa apreciação pelo livro de Mórmon ainda está crescendo. Primeiro, um pouco de história. O ano de 1829. Só recentemente eu passei a apreciar a impressionante realização que foi para Joseph Smith trazer o livro de Mórmon à luz. O simples fato de ele existir é mais um milagre do que muitos de nós percebemos. Considerem, por exemplo, a simples questão de quanto tempo Joseph levou para traduzir o livro de Mórmon. Muitos documentos históricos sólidos e independentes, escritos por pessoas como Lucy Mack Smith, Joseph Knight, David Whitmer, Oliver Cowdery e até mesmo registros públicos como a hipoteca na fazenda de Martin Harris, completamente corroboram os detalhes e revelam uma história incrível. Após os contratempos de 1828, a tradução do livro de Mórmon finalmente começou em 7 de abril de 1829. 2 dias depois que Oliver Cowdery chegou em Harmony, Pensilvânia, guiado por uma revelação pessoal do Senhor para vir e servir como escriba de Joseph. Apenas 5 semanas depois, em 15 de maio, eles já haviam chegado ao relato do ministério de Cristo entre os nefitas, em 3º Nef 11. Até 11 de junho, sabemos que eles haviam traduzido a última das placas de Mórmon, pois Joseph usou as palavras da página de título como descrição legal no pedido de direitos autorais que apresentou naquele dia. Em 30 de junho, o trabalho foi concluído na fazenda Whitmer, em Fayette, Nova York. Do início ao fim, nada mais do que 85 dias no total. Mas mesmo assim, é preciso subtrair algum tempo e interrupções quando Joseph e Oliver se mudaram na primeira semana de junho em uma carroça de Harmony para Fayette, a cerca de 190 quilômetros de distância. Tempos para viagens a Collegeville para comprar suprimentos, 96 quilômetros de ida e volta. Tempo para receber e registrar 13 sessões agora contidas em Doutrina e Convênios, tempo para restaurar o sacerdócio arônico e de Melquisedeque, tempo para converter e batizar Samuel e Hiram Smith e vários outros. Tempo para experimentar manifestações com as 3 e as 8 testemunhas, e suponho que um pouco de tempo para comer e dormir. Isso deixa apenas cerca de 60 a 75 dias em que o profeta poderia ter trabalhado na tradução. Isso é mais ou menos a duração desse semestre de primavera. Isso resulta em uma média fenomenal de 8 ou 9 páginas finalizadas por dia após dia. Levou 1 dia e meio para traduzir o discurso do rei Benjamim, um dos textos mais magistrais em qualquer parte de toda a literatura religiosa. Além de ensinar doutrinas sobre expiação, serviço, humildade, conversão e convênios, o discurso também reflete a antiga piedade israelita infundida como o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, não havia tempo para Joseph consultar bibliotecas, mesmo se houvesse uma biblioteca em Harmony, Pensilvânia, que não havia. Não havia tempo para estudar o Mishnah e descobrir como de fato os reis israelitas proferiam discursos de renovação de convênios. Reis como Benjamim, por exemplo, falavam de torres ao povo, reunido em tendas com suas famílias ao redor do templo. Não havia tempo para revisar e refinar, não havia tempo para cruzar datas entrelaçadas e detalhes interligados. Em vez disso, o texto veio como Oliver gravou 5 anos depois, dia após dia, ininterruptamente, enquanto as palavras lhe saíam da boca. Ver isso me fez perceber a magnificência do texto do livro de Mórmon. Foi uma realização extraordinária. O texto veio de uma só vez, a cópia final foi ditada, e assim permaneceu, exceto por pequenas edições estilísticas até hoje. Como advogado, sei o que é ditar. Depois de anos de prática, ainda não consigo ditar nada perfeitamente na primeira vez.
Considerem um segundo caso, da antiguidade. Como advogado, fiquei fascinado e impressionado com a sofisticação técnica do Livro de Mormon em assuntos jurídicos antigos. Quem escreveu o Livro de Mormon tinha familiaridade íntima com um sistema legal completamente consistente e operacional, baseado na jurisprudência e terminologia legal do antigo Israel. Isso é especialmente verdadeiro para Alma, que no fim das contas era o juiz supremo. Os relatórios sobre os julgamentos de Abinadi, Neor e Corior se tornam documentos legais notáveis à luz do que sabemos sobre as leis antigas relativas à difamação, falso testemunho, blasfêmia e assassinato, anunciando os resultados de uma condenação infame e assim por diante. A lei era de grande importância para os nefitas, assim como era para os israelitas em geral. É difícil imaginarmos um compromisso israelita de ensinar, aprender e viver a lei. Eles adoravam a lei. Em dias festivos, veneravam a lei, desfilando com seus livros de direito pela cidade. Em comparação, imaginem o que teria acontecido se fôssemos desfilar com uma cópia do Código de Receita Federal em uma de nossas celebrações. Assim, foi significativo que Alma dissesse que os nefitas eram rigorosos em observar a lei de Moisés, permanecendo fiéis a ela até a vinda de Cristo. Nefe também disse que eles guardaram os juízos e os estatutos e os mandamentos do Senhor em todas as coisas. De acordo com a lei de Moisés, em todas as coisas significaria em seus assuntos civis e criminais, bem como religiosos. A veracidade disso fica evidente em exemplos como os que seguem. Acontece que houve uma grande diferença sob a lei de Moisés e na antiga lei penal do Oriente Próximo em geral, entre ser um salteador e ser um ladrão. Um salteador era um membro interno da comunidade. Ele geralmente trabalhava sozinho e roubava coisas como galinhas à noite. A ofensa criminal de um salteador não era grave, e ele era punido levemente, geralmente sendo obrigado a devolver o dobro do que ele havia roubado. Um ladrão, por outro lado, era um estranho, literalmente um fora da lei, vivendo fora da comunidade, fora da proteção e dos direitos de lei local. Os ladrões se escondiam nas colinas em bandos, jurando sigilo e atacando aldeias, assassinando e saqueando abertamente. Os ladrões eram um dos maiores flagelos da civilização antiga. Às vezes, no Egito, ocuparam cidades inteiras. Os soldados eram enviados atrás deles e, quando eram pegos, eles eram mortos na hora. Um julgamento em tribunal não era necessário. Esse tipo de informação acaba sendo significativo na compreensão do Livro de Mormon, pois ele também observa essa distinção. Os ladrões de Gadianton eram sempre chamados ladrões, nunca salteadores. Eles viviam nas colinas e o exército saía para lutar contra eles. Quando os nefitas pegavam um dos ladrões, como no caso do Zenaria, em 3º Nefe 4, eles o matavam na hora. Nenhum julgamento era mencionado e eles o penduravam em uma árvore e ritualmente cortavam a árvore, uma forma de execução notória que de fato tem um paralelo notável em outra parte obscura da lei judaica, que estranhamente requer que a árvore da qual o culpado é pendurado seja cortada. Na verdade, a palavra hebraica para bandido, jedud, pode até ser alguma conexão com a palavra Gadianton, especialmente porque esse nome, assim como o hebraico Jedud, aparece com um D duplo no manuscrito original do Livro de Mormon. Agora também podemos entender melhor porque Lamã estava tão assustado com a ameaça de Labão. Quando Lamã tentou obter as placas de latão, como talvez você se lembre, Labão o expulsou dizendo: "Tu és um ladrão e vou matar-te." Na verdade, Labão era um oficial militar. Se ele escolheu caracterizar Lamã como um ladrão, e embora ele não o fosse, ele era o filho de Leí, um homem procurado que agora estava vivendo nas colinas. Labão tinha o poder de tornar sua ameaça realmente eficaz. Claro, se o texto tivesse dito: "Tu és um salteador e vou matar-te", não teria soado tão bem. Mas isso também é um ponto revelador, pois há pouca distinção substantiva entre furto e roubo na lei anglo-americana. Nem Joseph poderia ter aprendido a antiga distinção de sua Bíblia, pois os tradutores da versão do rei Jaime, em inglês, usam essas duas palavras indiscriminadamente e de forma intercambiável.
Por exemplo, na história do bom samaritano, a versão do Rei Jaime em inglês diz que um homem desceu de Jerusalém e caiu entre ladrões. Claro, você não cai entre ladrões no deserto, mas entre salteadores, que é como se lê a versão em grego. Ao contrário da versão do Rei Jaime em inglês, no entanto, o livro de Mórmon usa esses dois termos corretamente. Terceiro, considerem algo do mundo da literatura. Comecei a conhecer a notável precisão do livro de Mórmon quando estava servindo missão no sul da Alemanha. Lá havia 20 anos, fui apresentado a ideia do quiasmo na Bíblia em uma palestra de um seminário católico. O quiasmo é uma variedade de paralelismo que foi frequentemente usada na antiga literatura do Oriente Próximo, especialmente em hebraico, embora não exclusivamente. Em vez de simplesmente dizer algo duas vezes em forma paralela direta, ABC, ABC, um texto de quiasmo se repete pela segunda vez na ordem oposta, ABC, CBA. Um bom exemplo disso está na versão do Rei Jaime em inglês de Levítico 24, onde os três elementos matam um homem, matam uma besta e causam uma mancha, aparecem primeiro nessa ordem e depois são repetidos em ordem inversa, enquadrando a fórmula da justiça taliônica, olho por olho, dente por dente. O quiasmo é um modo de expressão bastante distinto, recentemente identificado, que frequentemente ajuda a análise de textos bíblicos. Por isso, fiquei empolgado ao descobrir logo no início de uma manhã que vários escritores do livro de Mórmon também usavam este recurso estilístico. Como consequência, alguns dos exemplos mais significativos e bem construídos dessa forma de escrita encontrada em qualquer lugar do mundo aparecem nas páginas do livro de Mórmon. Um belo exemplo do quiasmo está em Mosias capítulo 5, versículos 10 a 12, onde os 6 elementos nome, chamado, mão esquerda, lembrar, apagado e transgressão aparecem primeiro nessa ordem e em seguida reaparecem na ordem oposta. Outro exemplo criativo está em Alma 41, 13 a 15. Como em Levítico 24, o quiasmo é usado brilhantemente para descrever o aspecto recíproco da justiça restaurativa. E nada supera a composição quiástica de Alma 36, onde Alma posiciona no ponto central de seu capítulo, cuidadosamente estruturado, o ponto de virada espiritual de toda a sua vida. Ou seja, o momento em que clamou a Jesus Cristo, o Filho de Deus, para expiar por seus pecados. Alma não poderia ter usado expressão literária melhor para colocar Cristo mais diretamente no centro das coisas do que o quiasmo. Finalmente, considere alguns tipos mais práticos e espirituais de lições que ainda temos que aprender com o livro de Mórmon. Como bispo de uma ala de estudantes da BYU, eu descobri várias vezes que as respostas às lutas espirituais eram encontradas no livro de Mórmon, mas elas não são descobertas até que tenhamos estudado as Escrituras em espírito de oração para obter uma resposta às nossas necessidades. Por exemplo, havia uma irmã na minha ala que não podia se sentir completamente perdoada, mesmo que ela tivesse tentado sinceramente. Percebemos como Benjamim tinha aconselhado e ordenado a seu povo que deveriam repartir seus bens com os pobres, a fim de conservar a remissão de seus pecados diariamente. Ela acabou sendo a resposta. Há muito tempo, dar ofertas aos pobres faz parte dos dias santos de jejum na cultura israelita. Nesses dias, eles buscavam expiação por seus pecados. Talvez aqui esteja uma lição que todos devemos aprender, um passo esquecido no processo de arrependimento, lembrar dos pobres e dos necessitados. Em outras ocasiões, aconselhei os membros da minha ala que estavam lutando contra a tentação que orassem de forma mais eficaz, pedindo ao Senhor que os ajudasse a superar suas tentações. Também aprendi essa lição com o livro de Mórmon, pois ele diz que os nefitas justos ofereceram uma oração diariamente para não cair em tentação. Quando foi a última vez que você pediu ao seu Pai Celestial para que não fosse influenciado por determinada tentação? Ou, novamente, nós realmente compreendemos como o diabo opera?
A visão de Leí do grande e espaçoso edifício, por exemplo, nos diz graficamente que a arma principal usada pelos ímpios é zombaria e escárnio. Eu não acho que estejamos nos protegendo o suficiente contra tal comportamento. No entanto, quando você conhece a estratégia de seu oponente, é muito mais fácil planejar sua defesa. Não há melhor exposição dos caminhos astutos e precários do diabo do que pode ser encontrado no livro de Mórmon. Ou novamente, será que notamos o que Alma de fato diz sobre plantar aquela semente da fé em Alma 32? O que ele nos diz que saberemos quando a semente começar a crescer? Como saberemos que a semente é verdadeira? Bem, para a alma, ele diz que começaremos a saber que a semente é boa. Agora, há uma diferença importante entre saber que algo é verdadeiro e saber que algo é bom. Satanás, por exemplo, sabe muito do que é verdadeiro, mas sabe de pouco do que é bom. Devemos conhecer ambos. Que maravilhoso é saber não apenas que o Evangelho e o livro de Mórmon são verdadeiros, mas também que são bons. Essa lista pode continuar e continuar, mas consideremos mais uma. Ainda há lições a serem aprendidas sobre como fazer e guardar nossos convênios. Quando Jesus tinha apenas alguns dias para passar com o povo justo na terra de abundância, o que Jesus escolheu ensinar e fazer? Apenas alguns meses atrás percebi que em 3 Nefe 11, ele os encontrou no templo onde fez convênios com eles. Começou com um grande grito de hosana, com instruções sobre batismo e ordenações do sacerdócio. Ele disse-lhes como deveriam fazer o convênio. Se algum deles tinha sentimentos duros em relação ao outro, Jesus lhe disse que deveriam ir se reconciliar e então vir a Cristo no altar. Ali os juramentos deveriam ser feitos simplesmente dizendo sim ou não. Isso era algo sério e sagrado. Se alguém revelou erroneamente essas coisas sagradas aos indignos, Jesus lhe disse que seriam despedaçados e pisados. Em 3 Nefe 12 e 13, Cristo deu ao povo uma série de mandamentos que eles então concordaram em obedecer. Elas eram as novas leis de sacrifício, o sacrifício de um coração quebrantado e de um espírito contrito, e de obediência, de conduta adequada para com os irmãos, sem escárnio, sem raiva, sem zombaria, de castidade, de amar seus inimigos, de oração e de consagração, porque um homem não pode servir a Deus e a Mamon. No final, prometeu-lhes que aqueles que conhecerem e fizerem essas coisas serão autorizados no último dia a entrar no reino celestial. Mas os outros que não conheceram o Senhor não poderão entrar. Tudo isso foi ensinado por Jesus ao preparar aquele povo para fazer convênios no templo, obedecer a seus mandamentos, tomar sobre si o seu nome e lembrar das marcas em seu corpo, que ele lhes havia mostrado e que eles tocaram com as próprias mãos. Se Jesus tinha apenas um curto período de tempo para passar com essas pessoas e escolheu passá-lo com elas no templo, não deveríamos passar um pouco mais de nosso tempo lá também? Bem, por que eu lhes disse essas coisas? Há várias razões possíveis. Primeiro, porque eu acho que esses ensinamentos são empolgantes. Eu nunca deixo de me admirar com o livro de Mórmon. As passagens quiásticas do livro de Mórmon, por exemplo, são tão óbvias quando são apontadas que eu me pergunto como Mark Twain pôde não percebê-las. Ver o contexto de realização de convênios do Sermão de Jesus no Templo é tão claro e precioso para mim que eu me pergunto por que eu não tinha focado nisso antes. O próprio Senhor declarou que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Essa afirmação é mais verdadeira do que percebemos. Seladas em suas páginas, eu sei, há muitas lições a serem aprendidas e há muitas coisas a serem observadas e descobertas.
Eu também lhes digo coisas porque eu sei que elas são boas e verdadeiras. Um dos propósitos declarados no livro de Mórmon é ser uma testemunha convincente de que Jesus é o Cristo. Seu propósito é convencer judeus, lamanitas e gentios. Reconhecendo que todas as evidências devem ser avaliadas cuidadosamente, considero a soma de pontos como estes bastante persuasiva e, de fato, convincente de que esse livro dá um verdadeiro testemunho de que Jesus é o Cristo. Isso significa que estou tentando provar que o livro de Mórmon é verdadeiro? Essa pergunta é feita muitas vezes, mas não é refletida como devia com frequência. Nesse sentido, gosto do que o historiador da igreja B.I.G. Roberts disse em 1909. O Espírito Santo sempre deve ser a principal fonte de evidência para a veracidade do livro de Mórmon. Todas as outras evidências são secundárias a esta, que é primária e infalível. Nenhuma organização de evidências, por mais habilmente ordenada, nenhum argumento, por mais engenhosamente elaborado, jamais poderá tomar o lugar do Espírito Santo. No entanto, ele ensinou. As evidências secundárias em apoio à verdade, assim como as causas secundárias nos fenômenos naturais, podem ter importância de primeira ordem e ser poderosos fatores no cumprimento dos propósitos de Deus. Acredito que os documentos históricos de 1829, distinções legais entre furto e roubo e outros estudos desse tipo, nos dão precisamente esse tipo de evidência secundária e de primeira classe. Eles nos ajudam a apreciar as origens milagrosas do livro de Mórmon, com a complexidade dos sistemas jurídicos e literários incorporados no texto e a profundidade de suas doutrinas. Esse não é um livro simples, escrito de improviso por um jovem. Ele reflete o melhor de 1000 anos de civilização e inspiração. É claro que o livro de Mórmon continua sendo um assunto discutível, e felizmente o Senhor o deixou principalmente no âmbito da fé. Nem todas as perguntas serão respondidas para a satisfação completa de todos, mas quando foi esse caso com a Bíblia, com a matemática ou com qualquer outra coisa? Ainda assim, Deus não nos deixou sem amplas razões positivas que levarão a mente ensinável e inquiridora ao ponto da fé. Eu também disse essas coisas para mostrar que muitas abordagens serão necessárias para compreender as profundezas do livro de Mórmon. São necessárias abordagens históricas, doutrinárias, teóricas, práticas, religiosas, legais, literárias, intelectuais e espirituais. O presidente Benson disse que não só devemos saber que a história do livro de Mórmon contém, mas devemos entender seus ensinamentos. Deus espera que usemos o livro de Mórmon de várias maneiras. O livro tem muitos propósitos declarados. Eles exigirão o melhor de todas as nossas faculdades. As abordagens que eu compartilhei dão apenas um vislumbre na gama de trabalho que está sendo feito hoje por muitas pessoas em nosso campus. Hugh Nibley, sobre os padrões culturais antigos do livro e suas implicações modernas. John Sorenson, sobre a geografia limitada exigida internamente pelo próprio texto. Robert Matthews e Mont Nyman, que demonstram grande interesse pelo livro e pelo mormonismo contemporâneo. Stephen Ricks, Dan Peterson e Stephen Robertson, que trabalham com comparações hebraicas, árabes e do cristianismo primitivo. Bob Millett e Joseph McConkie, explorando seus significados e implicações doutrinárias. Noel Reynolds, lendo o primeiro Nefe sob uma perspectiva política que legitima a Nefe como o sucessor político de Lehi. Roger Keller, que acrescenta sua segunda contribuição neste ano às análises de autoria assistidas por computador. Paul Hoskinson é em busca de possíveis etimologias para os nomes próprios do livro de Mórmon, entre muitos outros. Cada um se aproxima do livro de Mórmon de forma diferente, o que me ajuda a ver a incompletude do meu próprio conhecimento. Como o apóstolo Paulo disse, nós só vemos por espelho em enigma. Nosso conhecimento está incompleto, nós só em parte conhecemos.
E nós até mesmo profetizamos apenas em parte. Da mesma forma, o presidente Benson disse que nunca devemos descansar em nosso estudo do livro de Mórmon. Ele nos desgastará muito antes de nós o desgastarmos. Todos os santos dos últimos dias devem fazer do estudo deste livro um objetivo de vida. Do contrário, estarão pondo a alma em risco e negligenciando o que poderia trazer união espiritual e intelectual para a sua vida como um todo. Observem bem o que o presidente Benson diz aqui. União espiritual e intelectual para a sua vida como um todo. Outra razão pela qual lhes falei sobre essas coisas é porque acho que são os tipos de coisas que podem nos ajudar a alcançar a união espiritual e intelectual da qual o presidente Benson está falando. Há um versículo de Doutrina e Convênios em uma placa na biblioteca ali. Está na escada que sobe do balcão de atendimento para o quarto andar. Como estudante aqui na década de 60, viu várias vezes todos os dias e isso deixou uma impressão profunda em mim. Ele nos exorta dizendo que precisamos procurar conhecimento, sim pelo estudo e também pela fé. Espírito e intelecto, estudo e fé, ciência e religião, testemunho e erudição. Muitas vezes vemos estes como opostos, mas em última análise, eles não são. Se o nosso olho é único para Deus e sua glória, se em nosso aprendizado estamos sempre dispostos a ouvir os conselhos do Senhor, se somos igualmente rigorosos sobre o que pensamos e como raciocinamos, veremos como toda a verdade pode ser circunscrita em um grande todo e que todas as coisas trabalharão juntas para o nosso bem. Ferramentas acadêmicas podem ser usadas para aprender mais sobre as Escrituras. Com isso, também devemos ser, como diz o grego, prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Qualquer ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Um martelo pode ser usado para construir ou derrubar. Ele pode até ferir a pessoa descuidada ou inexperiente que está tentando usá-lo. Mas apenas por essa razão, não evitamos todos os martelos. Todas as ferramentas devem ser usadas com cuidado, com treinamento e para os fins a que se destinam. Todos devemos ser cautelosos para não exceder esses limites. Todos devemos controlar o entusiasmo com competência e zelo com o conhecimento, mas também devemos controlar nossas premissas com inspiração e asserções acadêmicas com humildade. Mas dadas as ferramentas certas usadas de maneiras certas, podemos fazer coisas grandes. O livro de Mórmon permanece um livro selado por muitos selos. Ferramentas e métodos adequados irão desbloquear cada vez mais suas páginas e sua plenitude para nós. Ele é selado para nós pela nossa infidelidade e falta de oração. Ele é selado para nós pela nossa inatenção aos detalhes e contexto. Ele é selado para nós em parte por sua natureza, porque é um resumo. Ele é selado ainda mais por nossa incapacidade de ouvir as autoridades gerais e de aplicar os ensinamentos do livro de Mórmon a nós mesmos diariamente. Ele é selado quando falhamos em valorizar as suas origens divinas e elegância simples. Ele é selado quando não vemos as pessoas do livro como elas realmente eram. Ele é selado quando fechamos os olhos para o que nós não queremos seguir. Devemos nos sentar e deixar o livro de Mórmon falar conosco, em vez de nós para ele. Agora o livro deve falar do pó. Isso não significa o pó de nossas estantes. Tudo isso vai levar um esforço tremendo, mas as recompensas prometidas valem muito a pena. Mais cedo ou mais tarde, o livro de Mórmon será revelado mais planamente em sua vida. A respeito dos últimos dias, Isaías disse que este livro não seria um livro selado. Finalmente, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Então ele diz que os mansos terão cada vez mais regozijo no Senhor e os escarnecedores serão consumidos. Isso acontecerá, diz Isaías.
quando os que erraram em espírito virem a ter arrependimento, e os que murmuram aprenderem doutrina. Ambas serão necessárias, compreensão correta e devoção à doutrina. No julgamento final também veremos essas palavras novamente. Os livros da vida não serão selados e todas as coisas serão manifestas, sejam elas boas ou más. As palavras do livro de Mórmon aparecerão com destaque naquele dia, pois são as palavras pelas quais seremos julgados. Como Deus disse, essas palavras serão um testemunho brilhante no julgamento. Esperamos que esse dia não seja a primeira vez que o livro de Mórmon será verdadeiramente revelado mais plenamente e aberto diante de nós. Testifico que o Senhor nos deu uma bênção verdadeiramente maravilhosa na forma do livro de Mórmon. Ele e seus servos, os profetas, deram muito para que pudéssemos tê-los. Oro ao Senhor para que abençoe a todos para amar e conhecê-lo e a este maravilhoso livro com todo o nosso coração, poder, mente e força, para que assim possamos chegar à vida eterna. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.